Boa tarde, amigos do Orbitec! Mais um dia 009. Prazer em vê-los novamente. Nós estamos no 9º dia de treinamento técnico completo. Acreditamos que seja o penúltimo dia, nós faremos 10 sessões, nós estamos na penúltima sessão. E hoje nós falaremos de um tema que acreditamos que seja de interesse da grande maioria dos clientes, parceiros e até mesmo concorrentes da Orbitec, porque é um dos motivos que a Orbitec acaba tendo um certo reconhecimento no mercado. Hoje nós falaremos sobre a pressurização pós-boiler, ok? Eu espero que vocês gostem. Será um pouco mais extenso o dia de hoje, devido a toda a dinâmica do que é a pressurização de reservatório térmico de baixa pressão, ou seja, uma pressurização após o reservatório térmico, tá? E tentaremos cumprir com o nosso objetivo, que é apresentar todas as variáveis, os dimensionamentos, etc. Tá legal? Então, vamos começar, tá? Hoje nós falaremos basicamente somente de pressurização pós-boiler. Começaremos com os tipos de pressurização, todos os tipos possíveis de como aplicar a pressurização pós-boiler. E aí vamos apresentando os vídeos com relação às aplicações e o como é feito. Falaremos das vantagens e das desvantagens da pressurização pós-boiler com relação à pressurização convencional anterior ao boiler, ou seja, a pressurização pré-boiler. Tá? Falaremos sobre a importância do respiro em uma instalação em boilers de baixa pressão, principalmente na utilização de sistemas com pressurização pós-boiler, e qual a tipologia de bitola, por exemplo, dúvidas que existem com relação ao respiro, ok? Falaremos da influência da alimentação, a importância da alimentação do boiler, tá? Falamos dos detalhes do que isso corresponde às problemáticas futuras de um boiler. Falaremos quando há possíveis vazamentos de um sistema convencional, o que pode ser feito. E por último, terminaremos com os dimensionamentos de pressurizadores para a pressurização pós-boiler, que é uma das dúvidas que mais diariamente nós recebemos junto aos nossos revendedores, ok? E com isso nós fechamos o dia 009, pressurização pós-boiler. Venha com a gente aí nesse Engine Room, casa de máquinas de conhecimento, tá legal? Que nós estamos construindo aqui com esse treinamento técnico diário, e acreditamos que após hoje e após amanhã nós fechamos todo esse ciclo de treinamento da Orbitec, treinamento básico, já intermediário, alguma coisa avançada assim que nós falamos, mas que dá um embasamento para que você, revendedor, tenha pleno conhecimento do que deve ser ou não deve ser feito com os equipamentos de pressurização da Orbitec, ok? Então, vamos começar. Antes de mais nada, eu vou colocar um vídeo sobre os dois tipos de pressurizações pós-boiler que nós temos aqui no nosso display de apresentação, e após esse vídeo nós voltaremos aí com alguns conceitos de aplicações, ok? Obrigado. Boa tarde, amigos do Orbitec. Nós estamos fazendo um vídeo de apresentação dos sistemas de pressurização pós-boiler residencial e comercial. Tá legal? Aqui nós temos uma instalação feita. Aí em cima nós temos um boiler de baixa pressão, tá legal? Uma caixa superior, ou seja, um boiler em desnível, tá? E aqui nós temos pontos de pressurização de consumo. Nesse caso nós temos 5 duchas aqui demandando vazão, tá legal? Aqui nós temos dois tipos de pressurização pós-boiler. De um lado, nós temos pressurizadores com acionamento via pré-sostato. São duas bombas de idêntica vazão e pressão acionadas independentemente por pré-sostato. Tá legal? Nós vamos mostrar primeiramente qual é o funcionamento dessas bombas via pré-sostato. Tá legal? No sistema de pressurização pós-boiler. Muito bem. Aqui nós temos 5 pontos de pressurização. Nós abriremos primeiramente água fria, tá legal? Pontos de pressurização com água fria saindo da caixa diretamente para a bomba e empurrando ao consumo, tá legal? Aqui nós temos o acionamento dessa bomba apenas
bomba de água fria, está em funcionamento, tá legal? E aqui nós teremos o acionamento agora da água quente, para ver a mistura de água. Então quando nós abrimos o ponto de água quente, nós temos a mistura, tá legal? E automaticamente o acionamento da segunda bomba, que seria a bomba de água quente, equilibrando as pressões e permitindo a mistura de água nos pontos. Tá legal? Esse é o sistema de pressurização pós-boiler via pré-isostático. Como nós podemos ver, nós temos um respiro, nós colocamos uma tubulação transparente para mostrar qual que é o comportamento do boiler, ou seja, não há mudança de respiro no sistema, ou seja, não há interferência de pressão dentro do boiler de baixa pressão. Tá legal? Muito bem. Esse é o sistema de pressurização pós-boiler via pré-isostático. Agora nós faremos a demonstração de um sistema de pressurização via fluxostático. Nesse caso nós temos duas bombas de circulação BPC 2012, fluxostáticos de acionamento, que são acionados pelo nosso chamado comando pós-boiler. Qual que é o funcionamento desse sistema? Se, por exemplo, nós temos a abertura de consumo de água fria, tá legal? Vou aqui abrir 2 pontos de consumo de água fria. Nós temos o acionamento da bomba de água fria apenas. Essa bomba está em funcionamento e essa bomba não está, ela está parada. Tá? Isso independiza o funcionamento de água fria, por exemplo, de uma torneira de cozinha, torneira de lavatório, etc. Tá legal? Esse é o acionamento independente da água fria. Muito bem. Agora, se nós queremos ter o funcionamento de água quente, tá? Que a água quente funcione para ver a mistura de água, nós acionamos primeiramente a água quente, tá legal? 2 pontos, por exemplo, a água aqui está bastante quente, tá? E aqui, tanto a bomba de água quente, como a bomba de água fria estão funcionando, permitindo a possibilidade de você ter a mistura de água. Então, se nós abrimos o ponto de água fria, aqui já existe uma mistura, a água está muito mais morna do que essa que está bem quente por não ter aberto o ponto de água fria. Se nós abrimos o ponto de água fria, nós permitimos a mistura de águas também, tá legal? Esse é o sistema de via fluxo. Vou fechar a água fria somente para vocês identificarem o comportamento do boiler lá em cima com relação à pressão atuando dentro do boiler. O nível do respiro é idêntico ao nível da caixa d'água, ou seja, não tem interferência de pressão interna junto ao boiler. Tá? O sistema de pressurização pós-boiler não interfere na pressão interna do boiler, ou seja, não permite que ele seja tenha uma pressão negativa interna. Tá legal? Onde nós utilizamos a pressurização via fluxo e onde nós utilizamos a pressurização via pré-isostático? Via fluxo, nós utilizamos quando há, por exemplo, registros separados na residência, tá legal? Então é mais interessante utilizar o sistema via fluxo. Ou, se o ponto de consumo tem uma pequena vazão demandante, por exemplo, 5, 6 litros de água por minuto, tá legal? Nesse caso, nós recomendamos mais a utilização de pressurização pós-boiler via fluxo. O sistema via pré-isostático, nós utilizamos quando há ou registros separados, ou principalmente quando há torneiras monocomando, tá legal? Porque você tem uma independização de bombas, isso facilita o equilíbrio de pressão. As bombas entram independentemente. Ambos os sistemas são protegidos, não tem influência na pressão interna do nosso boiler de baixa pressão e são altamente recomendados para a pressurização. Tá legal? Fica a dica e até o próximo vídeo. Um abraço. É isso aí, pessoal. Mas esse vídeo foi um vídeo que nós colocamos no YouTube, no nosso canal do YouTube, há mais ou menos um ano. Ele viralizou, nós temos aí quase chegando a 10 mil visualizações. Bom, para nós é bastante coisa, inclusive visualizações fora do Brasil, ou seja, essa moda da pressurização de reservatório térmico após o reservatório, evitando aí as características de sobrepressão, né, e oxidação por pitch, que há necessidade de pressão, etc., tá virando moda aqui na instalação de pressurização, né, de aquecimento solar,
não só no Brasil, em outros lugares também. Tá legal? Então, esse vídeo foi um vídeo explicativo dos dois tipos de pressurização pós-boiler que nós podemos ter, com relação ou via pressostato ou via fluxo. E vamos dar uma repassada aí, alguns conceitos serão repetidos, mas o importante é que nós saímos daqui desse treinamento de hoje com um pouquinho mais de informação do que é com relação ao que é o sistema de pressurização pós-boiler, ok? Sobre os tipos de instalações, né? Aqui nós temos a primeira tipologia de instalação que nós encontramos no mercado. É importante nós sabermos todas as tipologias de instalações existentes, né, e o que pode ser feito de acordo com as características da instalação da residência do usuário ou no comércio do usuário, etc., para que nós saibamos dimensionar e fazer o sistema de pressurização pós-boiler funcionar adequadamente. Tá? Então, no primeiro caso, aqui nós temos um sistema que nós chamamos de um sistema com boiler, a tipologia de boiler é um boiler de desnível, tá? Instalado em desnível, que é o convencional, é o normal, onde a caixa d'água está acima do nível do boiler, ou o nível está abaixo do nível da caixa. Tá? Quando nós falamos desnível ou nível, não tem nada a ver com placas, com coletores solares, e sim nível da caixa com relação ao boiler, ou seja, a caixa está acima do reservatório térmico. Esse reservatório térmico também é chamado de reservatório afogado, porque ele está com 100% de água. Nesse tipo de boiler, a saída de consumo, aqui na direita superior, ela sempre sai por cima do reservatório, ela absorve a água, né, mais quente do reservatório, tá? Então a saída sempre é por cima. Tá? A característica comum de todas as instalações pós-boiler, respiro. Muitas pessoas chamam de suspiro. Nós aqui entendemos que suspiro é para comer. O boiler, ele respira, ele aspira ar quando há insuficiência de ar, ou ele expira ar ou água quando há incidência de pressão ou aumento de volume de água. Tá? Então ele respira o boiler, então nós chamamos ele de respiro, tá legal? Melhorando um pouco o nosso vocabulário para que nós todos falamos a mesma língua. Muito bem, no boiler de nível, o que ocorre? Nós temos uma alimentação de água, né, vindo da caixa d'água, ok? E nós temos uma saída de consumo saindo por cima com um respiro na saída de consumo em geral. Tá? Essa tipologia de boiler, ela delimita o tipo de pressurizador que nós vamos colocar no sistema. Tá? Se nós colocarmos uma bomba que succiona mais água do boiler do que o boiler é capaz de receber da caixa d'água, o que vai acontecer? Pelo fato de haver respiro na instalação, ele vai puxar ar. Né? Vai puxar ar no sistema. Puxando ar no sistema, esse ar ele alimenta a bomba e a bomba para de funcionar adequadamente. Tá? Nós entraremos nos percalços aqui da instalação, se ele existe a possibilidade de murchar o boiler, se não existe, etc. Nós não entraremos nos detalhes, tá? Mas por enquanto nós estamos falando de aplicação. Então, a primeira aplicação, boiler de desnível, instalado em desnível. Se você não tem uma alimentação do boiler suficiente de água, você vai ter a sucção de ar. Então aqui nós tentamos delimitar os tipos de pressurizadores para trabalhar com essa tipologia de instalação, boiler de desnível instalado, ok? São bombas que aí máximo 4.000 litros de água por hora. Tá? Se você colocar uma bomba muito forte, você tem incidência de succionar mais água do que o boiler recebe, e aí você puxa ar na tubulação e a bomba não funciona adequadamente. Então nós delimitamos a quantidade de bomba, de pressurização que nós conseguimos fazer pós-boiler com essa tipologia de instalação, ok? Aqui nós temos, nesse caso aqui, duas Orbipress 130, né, para uma instalação de boiler em desnível. O recomendado é de uma Orbipress 130 para baixo, tá legal? Uma BPC 2012 ou uma BPC 2020. Nós falaremos sobre dimensionamento um pouco mais para frente. Então essa é a primeira instalação. A segunda instalação que nós encontramos no mercado é uma instalação de boiler em nível, tá? A tipologia do boiler de nível, instalado em nível. Ou seja, o boiler ele tem uma saída de consumo, geralmente um pouco mais para baixo, ou até mesmo embaixo, e internamente no boiler ele tem uma espécie de tubulação de pescador que segue o nível da água junto ao boiler. Nesse boiler instalado em nível, ele é o boiler de nível instalado em nível, né? Você tem um boiler na mesma altura de nível com a caixa d'água. Então, de acordo com o nível da caixa d'água, você terá o mesmo nível no boiler. Tá legal? E isso faz com que haja necessidade de ter um pescador interno que colete água de dentro do reservatório
de água quente de acordo ao nível do boiler. Então vamos dizer que nós colocamos uma bomba bem potente na saída de consumo deste boiler de nível. Vamos dizer que a bomba puxe mais água do que entra na alimentação lá da caixa, do lado esquerdo. O que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai succionar a água do boiler, um boiler de nível, e quando há insuficiência ele puxa mais água do que a caixa d'água alimenta ele, essa diferença de volume, ela é suprida pela quantidade de ar que entra pelo respiro. Vejam vocês que tem um respiro superior ali e esse ar entra para o boiler, né? No sistema normal, né? de boiler de nível. Então, o ar que entra no boiler faz com que haja a proteção necessária para que ele funcione. E aí você também não delimita a possibilidade de pressurização de mais vazões. Nós chamamos de vazões ilimitadas, tá? Então, caracteristicamente, o boiler de nível ele é mais favorável para a instalação de sistemas pós-boiler. Por quê? Porque ele não delimita a vazão de pressurização pós-boiler. Tá legal? O importante é que ele não seja um boiler de nível, ele seja instalado em nível. Isso não é o mais importante. O importante é que ele seja um boiler de nível, que ele tenha o pescador interno. Mesmo que ele seja instalado em desnível. Tá? Aqui ó, nós temos um boiler de nível instalado em desnível. A caixa d'água está superior ao boiler de nível, mas ele está instalado em desnível. Ok? O que significa isso? Você terá água até a tubulação do respiro de acordo ao nível da caixa, ele estará 100% afogado, mas caso haja a sucção de mais água desse reservatório do que entra, do que alimenta esse boiler, o que acontecerá? Entrará ar no tubulação entrará ar no reservatório térmico e protegerá o boiler de uma possível implosão ou sucção, tá? Sucção, tá? Então, basicamente é isso. Então, o boiler de nível ele é mais favorável para a instalação de sistemas pós-boiler, mesmo que ele seja instalado em desnível, tá legal? Uma outra situação que nós encontramos é muita gente, eu vou instalar um sistema de aquecimento solar na residência, mas a linha de água fria ela vai pressurizar o sistema de válvulas hidras, né, dos nossos assentos sanitários. Né? Ela tem uma tubulação que deriva da própria tubulação de alimentação do chuveiro, da ducha, e deriva para uma válvula hidra. O que eu faço? Muito bem, quando isso ocorre, nós temos uma opção. Nós adicionamos no sistema de pressurização pós-boiler, vejam vocês aí, um vaso de expansão na linha de água fria, ok? Este vaso de expansão, nós retiraremos o ar do vaso de expansão por completo e ele funcionará simplesmente como um reservatório de água. Ou seja, quando a válvula hidra é pressionada, a válvula hidra não deixa de ser uma válvula de alta vazão, tá? Ela libera alta vazão, né, no sistema. E aí faz com que você tenha o empurre, né, da água suja lá, dos teus, vou falar uma brincadeira aqui, dos teus excrementos, ou da tua urina, né, através do vaso sanitário. E aí você tem a necessidade de alta vazão de água. Nem pressão você precisa de água, empurre de água. E isso, muitas vezes, para um pressurizador, ele gera problemas, né, de cuspir, não dá vazão suficiente no pressurizador. Como que você resolve isso? Adicionando um vaso de expansão na linha de água fria e, obviamente, para você ter um equilíbrio, né, de acionamento hidráulico desse sistema de pressurização pós-boiler, nós recomendamos que você também instale um vaso de expansão da mesma configuração, mesmo tamanho, na linha de água quente, também vazio, para que ele não interfira na pressão do sistema. Então, o vaso de expansão, nesse caso, servirá como um reservatório para alimentar uma possível aplicação de válvula hidra. Uma outra forma de se fazer isso, quando há válvula hidra, é quando você tem a possibilidade de adicionar um bypass com uma válvula de retenção. Né? Então, por exemplo, o sistema ele mantém, a bomba mantém, o pressurizador mantém a rede pressurizada, o próprio Smart Control mantém a rede pressurizada e pressuriza o retorno do bypass dessa válvula de retenção. Ele pressuriza. Quando você tem a incidência de utilização, caso haja insuficiência de água vindo do reservatório térmico, da caixa d'água, essa válvula de retenção no fluxo de água que ela existe, ela permite mais escoamento de água para aquela válvula hidra. É um sistema um pouco mais econômico, você não precisa colocar o vaso de expansão, mas ele é mais passivo de vazamento.
Imagina uma válvula hidra, uma válvula de retenção, um bypass, ele pode gerar um vazamento. Então, o que acontece? Houve vazamento, a bomba, o pressurizador, através do smart control, começa a armar e rearmar de acordo com um determinado período de tempo. Já tivemos casos aí de haver acionamento intermitente do nosso smart control, do nosso pressurizador, de 5 em 5, 10 em 10 minutos, e quando nós avaliamos a situação, era o bypass da bomba. Tá? Então, bypass é sim um local passivo de falha, de vazamento. Por isso que nós preferimos indicar a utilização de vaso de expansão quando há incidência de válvula hidra na residência. Legal? Essa parte aqui é bastante importante porque existem muitas residências com instalações de válvula hidras conectadas à mesma linha de distribuição das nossas duchas de banho. Tá? Então é importante, fica a dica, é assim que nós fazemos. Tá? Uma outra maneira de você instalar o sistema de pressurização pós-boiler é via fluxo, nós vimos no vídeo. Né? Via fluxo, basicamente, você não mantém a rede pressurizada. Tá? Quando que nós utilizamos via fluxo e quando nós não utilizamos via pressostato? Em geral, o sistema de pressurização via pressostato ele é mais interessante porque você tem uma independência das bombas. Indiferentemente se você abre a água fria ou abre a água quente, você tem o acionamento das bombas independentes. Tá? Porém, existe sim alguns momentos, algumas instalações, principalmente onde há um pequeno fluxo de água no teu ponto de consumo, ou seja, uma ducha de baixa vazão, onde com a utilização do pressostato eletrônico, do Smart Control, o pressurizador ele arma, seja fria ou seja quente, mas pelo fato de você ter muita pouca vazão, quando você vai abrir um segundo ponto, a segunda água, seja quente ou seja fria, para fazer a mistura no ponto de consumo, você não tem vazão suficiente na tua ducha ou no teu ponto de consumo, e aí o pressostato eletrônico não chega ao ponto de rearme suficiente para que essa bomba entre. E aí você não tem o acionamento da segunda bomba. Quando existe baixa vazão na tua instalação, ponto de baixa vazão, e realmente é baixo o suficiente para que a bomba via pressostato não funcione, nós recomendamos a utilização do sistema via fluxo, tá? A pressurização pós-boiler via fluxo, tá legal? Então, via fluxo, basicamente, nós utilizamos duas bombas de circulação, ou BPC 20.12 ou BPC 20.20, de acordo com o dimensionamento que nós precisamos lá, os fluxostatos, né, das bombas, e um equipamento, um acessório chamado comando pós-boiler, que a Britec tem, que faz o acionamento elétrico das bombas quando há fluxo de água em uma das duas. Tá? Então você tem uma independência da pressurização via fluxo da água fria e uma comunização de acionamento das duas bombas quando você tem a necessidade de mistura. Ou seja, se você ligar a água quente vai... esse fluxo de água nessa bomba de água quente vai ligar tanto a bomba quente como a bomba fria. E aí você tem a possibilidade, né, de mistura na residência ou nos pontos de consumo. Tá legal? Comando pós-boiler via fluxo mais utilizado nesse tipo de aplicação, baixa vazão de consumo, tá legal? E geralmente nós recomendamos também quando há torneiras de registros separados. O torneira monocomando é um pouco complexo. Se o usuário abrir no meio, ele pode tanto abrir a fria como abrir a quente. Se ele abre a fria, ele só independiza a fria, né? Aí ele vai abrir a quente e não consegue misturar. Então, o monocomando tem a necessidade de uma culturalização do consumidor. Tá? Então, o comando pós-boiler mais para aplicações onde há baixa vazão de consumo. Muito bem? E, obviamente, tem que ser de cima para baixo. Né? Se você tiver um sistema de aquecimento solar e esse sistema está instalado abaixo dos pontos de consumo, a pressurização pós-boiler via fluxo não vai funcionar, tem que ser via pressostato, tá legal? Uma outra situação, quando nós queremos ter, e essa aqui é uma situação bastante importante, quando nós queremos ter um anel de recirculação na nossa aplicação, ou seja, nós temos o último ponto de consumo da nossa residência, do que for, e aí nós temos um anel, nós temos um retorno daquela água quente voltando para o nosso sistema de aquecimento. Para quê? Para que nós temos todo esse anel com uma temperatura controlada, para que não haja o desperdício de água
né, desde o ponto lá do reservatório térmico até o consumo, que essa água não seja desperdiçada no momento que você abra o consumo. Então, os anéis de recirculação de água quente servem para exatamente evitar o desperdício de água, de consumo. Então aqui nesse desenho nós exemplificamos aqui, ó, como se fosse esse ponto, o último ponto de consumo, na linha amarela, retornando por baixo das placas, obviamente, né, na tubulação de retorno, e voltando para o reservatório térmico. O que acontece antes do reservatório térmico, né? Nós temos o quê? Nós temos uma coisa chamada válvula solenoide, tá legal? Essa válvula solenoide é instalada nesse anel de recirculação, tá? Essa válvula solenoide, ela é controlada por um termostato digital, tá? E geralmente é o nosso WTC, que é aquele termostato que nós apresentamos ontem, na aula 008, que basicamente você tem, né, a possibilidade de trabalhar com ele sem fio, né? Você controla o momento que você deseja, né, lá embaixo, o momento que você deseja a tua água quente, né, no teu anel de recirculação. E essa válvula solenoide, ela é acionada através desse termostato digital, tá? Para que não haja golpes de ariete no momento que você abre ou você fecha essa válvula, nós recomendamos a utilização de um vaso de expansão, mesmo que seja pequeno, após essa válvula solenoide, para evitar o golpe de ariete nesse anel de recirculação, desculpa. Tá legal? E essa água retorna para onde? Essa água retorna para o boiler, na alimentação do boiler. Ah, mas em que tubulação de alimentação? Nós temos duas opções. Nós temos uma opção de retornar na mesma tubulação que vem o retorno dos coletores solares. Tá? Geralmente esse retorno fica no centro do boiler, né? E ela entra com água quente, né? O que acontece aqui? Se você colocar nos coletores, você vai ter um fluxo de água dentro do teu reservatório da metade do boiler para cima, tá? Então isso é uma característica. Embora, se você colocar, por exemplo, na própria alimentação da caixa d'água, do boiler, você tem a possibilidade sim de fazer um fluxo completo, né, de circulação dessa água. Então ele acaba circulando toda a água daquele boiler, né? Ele joga uma água fria de retorno para o boiler, e aí você tem a saída de consumo quente lá em cima do outro lado, né, indo para o anel de recirculação novamente. E essa válvula solenoide, ela gera uma queda de pressão no sistema a partir do momento que você abre ela, e automaticamente o nosso pressurizador com o nosso pressostato eletrônico entra em funcionamento, pressuriza o anel de recirculação, não gera pressão dentro do boiler e faz com que essa água circule até que horas? Até que o termostato digital, através do sensor de temperatura, informe que essa água já está quente o suficiente, e aí ela fecha a válvula solenoide, essa válvula solenoide fecha o circuito e o nosso pressurizador para de funcionar. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, para que vocês vejam qual que é a situação de uma instalação feita aqui por um de nossos revendedores com anel de recirculação. A apresentação feita pelo nosso ilustre Clemerson. Desfrutem! Bom dia, amigos do Orbitec. Passando para mostrar mais uma instalação de um parceiro nosso de Penápolis, o Joel, da JC Aquecedores. Instalou um reservatório de 1000 litros da Hydrogold, colocando um sistema pós-boiler, com duas Orbipress 220, duas Orbipress de meio CV e anel de recirculação. Como já tem o sistema de pós-boiler, nesse caso, e o boiler de nível também, não precisa de ter uma bomba para o sistema de anel. Aproveitamos a própria bomba do consumo, a Orbipress 220, colocamos apenas uma solenoide no final da prumada, como vocês podem ver aqui, certo? Onde seria a bomba do anel, e programamos o controlador. Pode ver o controlador aqui, um termostato digital, já está 39 graus, porque já fez a circulação. Como é que funciona? Conforme a temperatura cai aqui, está com diferencial de 5, essa temperatura chega a 35 graus, ele manda o comando, aciona a solenoide. Na hora que acionar a solenoide, ela abre o último ponto aqui do consumo, vai fazer cair a pressão da rede e acionar a Orbipress 220.
Assim faz a mesma bomba fazendo as duas funções, tanto para o sistema de consumo como para o anel de circulação, certo? Pode ver a hidráulica aqui, ó, uma válvula de retenção para manter essa aprumada, né, sem a pressão, não atrapalhar na entrada de água fria. Mais uma solução Orbitec. Veja aqui a utilização dos mangotes, importante para tirar a vibração de toda a rede também. Instalaçãozinha perfeita, rodando 100%. Valeu, bom dia para todos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é uma instalação com sistema de anel de recirculação em uma pressurização pós-boiler. Funciona exemplarmente. A única diferença é que aqui nessa instalação não foi mostrado o vaso de expansão, mas nós sempre recomendamos a utilização de um vaso de expansão para evitar o golpe de ariete, tá? Se você não colocar um vaso de expansão, essa válvula de solenoide ela pode fechar muito rapidamente e gerar o famoso golpe de ariete na tubulação. Você escuta barulho, pode até romper tubulações, tá? Então é importante. E a utilização do controlador de temperatura, recomendamos a utilização do nosso WTC, que é o termostato digital sem fio. Pode ser utilizado, obviamente, de outros fabricantes, mas nós recomendamos o nosso, ok? Fica a dica. Vamos continuar aqui com a apresentação. Bom, vantagens e desvantagens. Vamos pular vantagens e desvantagens. Vamos primeiro para uma explicação sobre a bitola do respiro que nós temos no nosso sistema de pressurização pós-boiler. Como nós já havíamos dito, sempre que houver a instalação de um sistema de pressurização pós-boiler, é obrigatório que esse boiler ele tenha um respiro de alimentação, tá? Ou de sucção ou de aspiração. Ou seja, não há a possibilidade de nós fazermos uma instalação sem respiro, tá? É importante que nós tenhamos respiro. Agora, muito bem. A pergunta que fazem é a seguinte: e qual que é a bitola desse respiro? Já que é necessário respiro. Qual que é a bitola? Nós faremos uma apresentação aqui, e o Gabriel vai me ajudar. Uma apresentação bem... Deixa eu colocar aqui a imagem maior, para que vocês visualizem. Tá? Então aqui nós faremos uma apresentação do que acontece com um boiler sem respiro, né? E o que acontece com um boiler com respiro, tá legal? Então, só um minutinho. Você segura aqui para mim só me entrega na hora que eu pedir. Bom, aqui nós temos, peguei um balde aqui, ó, colocar bem próximo, para ver se não faço besteira. Aqui nós temos uma garrafa PET, tá legal? Ela tá cheia de água, tá? Tá cheia de água. A garrafa PET vai representar o nosso reservatório, tá legal? Como é uma garrafa PET fechada, e aqui a saída de consumo do nossa garrafa PET, ou seja, do nosso reservatório, o que eu vou fazer? Eu vou simular um boiler, né, sendo pressurizado pós-boiler sem respiro, não tem respiro algum, tá legal? Vamos ver o que acontece em um boiler sem respiro. Ó, sucção do boiler, tá? Implosão completa de um boiler sem respiro, tá? Isso é o que acontece em um boiler sem respiro. Muito bem. Agora nós vamos apresentar para vocês um boiler com respiro. O que é o respiro? Eu fiz um furinho aqui nesse dedo aqui, ó, fiz um furinho bem pequenininho. Nós temos uma bitola de alimentação desse boiler, de saída desse boiler de 1 polegada, representando a saída de consumo de um boiler, tá? E aqui em cima, eu fiz um respirinho, eu fiz um furinho, tá legal? Vamos ver o que acontece com o boiler com o respiro, mesmo que o respiro seja de pequena bitola. Vejam vocês, 0 implosão. Por quê? Porque o respiro do boiler está aberto. Ah, mas o respiro do boiler é de 1 polegada? Não. O respiro do boiler tem uma bitola inferior à bitola de saída de consumo do boiler. Legal? Então, imagina, né, eu adoro escutar, né? Instalação pós-boiler. Implode boiler, né? Implode o boiler. Não implode boiler nenhum, implode sua cabeça. O boiler não implode. Se você tiver um respiro de alimentação de ar no seu boiler, você não vai ter implosão de boiler algum. Ele é totalmente seguro com relação a isso,
estamos de acordo. Vou colocar um vídeo aqui sobre sobre o respiro, tá claro, não é suspiro, porque suspiro é para comer, nós falamos de respiro. Inclusive existe alguns manuais aí de alguns fabricantes que colocam suspiro. Pode ser suspiro também, na verdade é um nome que nós damos às coisas, né? Poderíamos chamar isso aqui de chocolate, nós chamamos de celular. Muito bem, vou falar vamos voltar aqui para a apresentação, ficou claro o tema do respiro, vamos voltar para a apresentação. Vamos falar sobre a influência da alimentação do nosso reservatório, tá? E após isso, vou falar sobre nossa briga junto aos fabricantes. Eu espero que vocês gostem. Vou colocar um vídeo aqui do nosso excelentíssimo guru, senhor Edgar, grande contribuidor para a nossa caminhada aqui, principalmente nos sistemas de pressurização pós-boiler. Vou colocar aqui a influência de alimentação do boiler. E aí já voltamos a falar. Espero que gostem. Então, eu vou demonstrar aqui o que acontece com o reservatório na pressurização pós-boiler. Tá? Aqui eu marquei aqui o nível. Fiz uma marcaçãozinha nele ali. A gente vai tentar acompanhar isso lá de baixo. Entrada de água, tá? Aqui é 1,5, porque aqui o consumo de água está por cima. Por isso nós sempre aconselhamos o consumo em nível, porque no nível você não precisa da exigência de 1,5 de entrada. Quanto mais melhor, mas não tem essa exigência. Deixa eu dar um pause aqui para não ficar muito longo. Vou descer a escada. Pronto. Orbipresa aberta. BPC fechada. Vamos ligar o chuveiro. A bomba já ligou. Vamos dar 2, 3, beleza? Os 5 chuveiros abertos. Vamos tentar dar um zoom lá no respiro, para ver se dá para enxergar daqui. Olha lá, ó, a altura que foi o respiro. Eu vou dar um pause, eu vou lá mostrar o respiro. Beleza, então o respiro ele abaixou um pouco, tá? Essa é a diferença de água, de altura de caixa d'água, quase no nível. Lá embaixo as 5 duchas abertas, beleza? Ô Rick, fecha as duchas aí, por favor. Fechar as duchas. Todas. Ele vai fechar as duchas lá. Conforme ele for fechando, o nível vai voltando ao normal. Aí, ó. Internamente é isso que acontece dentro do boiler, tá? Não muda em nada, o boiler não altera, não acontece absolutamente nada. Agora vamos imaginar que está faltando um pouco de entrada de água para o boiler, tá? Como aqui não é nível, eu vou inverter aqui, porque daí o respiro vai secar. Ô Rick, abre uma por favor agora. Só quente. Deixa eu mostrar o respiro, que eu acho que é mais interessante. Olha lá, ó. O respiro foi embora. Já secou o respiro do boiler. O boiler não vai murchar. Não vai acontecer nada com o boiler. O que vai acontecer é que vai pegar ar na bomba. Daqui a pouquinho aquela pressão vai diminuir. Aí, ó. Você que fechou, entrou ar. Você fechou, entrou ar. Ah. Muito bem, é isso aí. A influência, né, da alimentação do boiler. Essa é a nossa briga contínua aí junto aos fabricantes. Né? A pergunta que não quer calar: por que nós não alimentamos o boiler de baixa pressão com uma tubulação um pouco maior?
Né? Já que saímos com uma tubulação de 50 milímetros de uma caixa, 1,5 polegadas, até 2 muitas vezes, por que nós não alimentamos mais água a esse boiler do que o que sai para o consumo, né, do boiler? Então, isso facilitaria muito a vida, inclusive nos boilers de desnível, né, boiler instalados em desnível com a caixa, de desnível, onde a saída de consumo é superior. Se tivéssemos uma alimentação de maior bitola do que a saída, sempre alimentaríamos mais água esse boiler e evitaríamos que entrasse ar no sistema, entrasse ar na bomba, né? Então, a importância da alimentação do boiler, né? Conversar com nossos fabricantes de boiler para solicitar que a bitola seja um pouco maior na alimentação do boiler. Isso facilita muito na aplicação de sistemas de pressurização pós-boiler, tá legal? É muito importante isso. Lembre-se sempre, quando a bomba ela deixa de funcionar adequadamente e ela perde pressão, o principal motivo é porque entrou ar no sistema. Entrou ar no sistema por quê? Porque falta água no sistema. Faltando água no sistema, a incidência de funcionamento do respiro. Tá legal? Então, o importante é que nós não deixemos que falte água à bomba, que falte água ao sistema. Tá legal? Lembre-se disso. Para resolver um problema de falta de água, adiciona-se água. Legal? Um abraço. Um abraço não, né? Continuamos. Próximo tema, vazamento, né? Situação, por exemplo, qual que é a solução para um boiler de alta pressão que eu tenho um vazamento, que foi encontrado um vazamento, né? Temos que tirar esse boiler e colocar um boiler novo, né? É isso que deve ser feito. A Orbitech recomenda um outro passo anterior a esse, né? A primeira coisa, se o boiler é um boiler de alta pressão que foi submetido a um pressurizador anteriormente, e por algum motivo esse boiler começou a ter uma apresentação de vazamento, a primeira coisa que nós fazemos é desligamos esse pressurizador, deixamos esse boiler como se ele fosse um boiler sem pressão, um boiler de baixa pressão, e verificamos se esse vazamento persiste. Caso o vazamento não persista, isso significa que o boiler ele está apresentando vazamento devido a essa alta pressão. Tá? Então ele não está ao 100% perdido. O que nós podemos fazer? Vou mandar um videozinho aqui para vocês e aí a gente conclui esse tema também de vazamento. Tá legal? Espero que gostem do vídeo. Fizemos uma adaptação aqui com um nível no consumo ali no meio, ó. Mandamos a bomba de 1,30 com o pressostato. Ficou top. Ficou legal pra caramba. É isso aí, pessoal. Sistema de pressurização pós-boiler e um boiler de alta pressão que gerou vazamento, que apresentou vazamento, mas após desligar o pressurizador do boiler anterior, pré-boiler, foi visto que o boiler não apresentava o mesmo vazamento. E aí, para manter a rede pressurizada de acordo com a necessidade do cliente de consumo, foi aplicado um sistema de pressurização pós-boiler. Pressurização pós-boiler também serve para ser adaptada a um boiler de alta pressão com vazamento. Tá legal? Então essa é uma dica bem bacana que nós queríamos deixar aí para vocês. Uma outra coisa, antes do dimensionamento, que não está escrito aqui, é com relação à segurança da instalação dos pressurizadores de pós-boiler, tá legal? Vou colocar um outro vídeo rapidamente para que vocês entendam uma possibilidade que pode ser feita, né, na pressurização pós-boiler. Nós recomendamos isso, tá legal? E aí já voltamos com a parte de dimensionamento e terminamos o dia de hoje, tá legal? Mais um videozinho. Sistema de pressurização pós-boiler, pressão de 1 kg no manômetro. Essa bomba aqui, ó, tá pressurizando a água fria. Essa bomba aqui, ó, está pressurizando a água quente, correto? Sangrei no boiler, montei um bypass, correto? E aí está a instalação. A parte de água fria também foi feito um bypass, correto? Se o cliente tiver problema um dia no pressurizador, ele vai ter água quente e água fria
por gravidade. Ok? Manômetro de água quente também, ó. Pode observar. 1 quilo. Correto? Ele vem com os dois disjuntores ali, ó. Tá ligando a parte elétrica. Eu fiz um improviso aqui na resistência só para fazer o teste e deixar o equipamento funcionando legal aí, para o cliente ver que funciona. Ok? Para todo instalador aí que ainda não conhece o equipamento, pode ficar à vontade que é confiável. Boiler da Solis, ok? Comprado com a do Chão Metais. E a instalação também é nossa. Maravilha? Um abraço, galera. É isso aí, pessoal. Nesse vídeo nós queríamos apresentar o que é a caixa de contenção. Basicamente, um sistema de pressurização pós-boiler, como qualquer outro sistema, ele é passivo de falha, né? Então, caso haja incidência, por exemplo, de uma ruptura, porventura alguma coisa, né, você tem a incidência de uma caixa de contenção que evita que essa água alague, né, uma laje, uma superfície, etc., né, e gere grandes problemas aí na residência do usuário. Tá? Então, a utilização de caixas de contenção ou sistemas de contenção de água, caso haja incidência de falha, é importante. Então, essa parte de segurança nós recomendamos também para o sistema de pressurização pós-boiler. Basta você instalar o teu pressurizador em um sistema fechado, onde há um escoamento de água para fora daquela área de instalação do usuário, caso a casa já não tenha o sistema de contenção, ou seja, uma laje impermeabilizada, etc. Tá legal? Então essa é a dica que fica com relação à segurança de instalação para sistema de pressurização pós-boiler. Foi importante mencionar sobre isso. Voltamos à apresentação. Para terminar aqui, nós ficamos com a parte de dimensionamento de sistemas de pressurização pós-boiler. Como nós tínhamos falado lá nos primeiros dias, como que se dimensiona, né, os pressurizadores, né, de acordo com a sua curva manométrica e de acordo aos seus consumos, né, os seus pontos de consumo, tá? Então vocês ficaram com essa curva aqui. Eu vou fazer uma colinha para facilitar, porque hoje não é falar sobre dimensionamento, e a colinha segue. Então, por exemplo, quando nós temos até 3 duchas, né, sempre considerando duchas aí com uma vazão mínima, mais ou menos média de 15 litros por minuto, né? Se a ducha, por exemplo, apresenta uma vazão de 30 litros por minuto, é como se fosse a utilização de 2 duchas nessa conta. Então, vocês fazem a conta aí de acordo a essa característica. Então, nós estamos considerando duchas de 15 litros por minuto de média. Então, até 3 duchas de 15 litros por minuto, nós utilizaremos a nossa famosa BPC 20.12, seja de cerâmica ou seja de bronze, tá legal? Indiferente para o sistema de pressurização pós-boiler. Até 4 pontos de ducha, nós recomendamos a utilização da nossa BPC 20.20, seja bronze ou cerâmica, e também, por que não, a utilização da nossa Orbipress 130, tá legal? A nossa Orbipress de 1/3 de CV, né? Se olharmos pela potência consumida, é o conjuntinho bomba mais Smart Control, tá? Até 4 pontos de ducha nós recomendamos essas bombas. Até 6 pontos de duchas nós recomendamos a nossa gama de bombas Orbipress 220, uma bomba de meio CV de potência consumida, tá legal? Orbipress 220 conjunto. Até 9 pontos de ducha, nós recomendamos a nossa Orbipress 420. Isso para o sistema de pressurização pós-boiler, ok? Para a pressurização convencional, não é essa a conta, é de acordo aos nossos primeiros dias lá de apresentação com relação ao dimensionamento de bombas. Para sistema de pressurização pós-boiler, onde haverá mais demanda de vazão, nós necessitaremos olhar alguns fatores, como tamanho de boiler, dimensionamento de entrada de alimentação, de saída de consumo, etc. E aí sim nós estipularemos aí o pressurizador adequado para maiores vazões acima de 9 duchas de consumo ao mesmo tempo. Pessoal, o nosso dia acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Falamos tudo que nós podemos ter falado sobre a pressurização pós-boiler. E esse é o nosso penúltimo dia de treinamento. Amanhã nós falaremos mais uma cereja de bolo. Um pouco inovador para alguns que estão acostumados a trabalhar com a Orbitec e alguns que
que trabalham com a Orbitec também têm conhecimento de outras marcas, e haverá aí alguma coisa bastante surpreendente na parte de pressurizadores. E aí, o último dia nós fechamos com chave de ouro e terminamos o nosso curso técnico online aí, e espero que vocês gostem bastante. Tá legal? Fico por aqui e até amanhã. Um abraço!